Quantos encontraram? Amém. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Eu queria, junto com a igreja, ler o mesmo versículo. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Tu lhe pedirias e ele te daria Água viva. Ele te daria Água viva. Amém. Podeis assentar. Irmãos, nós estamos diante aqui de uma passagem que é bastante conhecida, porque ela retrata um encontro de Jesus com uma pessoa. E todo encontro de Jesus com uma pessoa, alguma coisa vai acontecer. A gente tem vários encontros aqui na Bíblia de Jesus com várias pessoas. Jesus se encontrou com homens de muita fé, homens de pouca fé, com pessoas sãs, com pessoas enfermas, com ricos, com pobres, com todo tipo de gente. Agora, o que é fantástico é que em todos esses encontros, essas pessoas chegaram diante dele, perdidas, vazias de Deus, tiveram esse encontro, ele perdoou os pecados, e essas pessoas tiveram um novo viver. Jesus mudou a história de cada uma dessas pessoas. E a mesma coisa aconteceu contigo e comigo. Nós vínhamos desgarrados, vínhamos sem sentido na vida. Um dia encontramos a Cristo e Ele restaurou a nossa vida, e hoje nós continuamos caminhando em novidade de vida. Quantos dizem amém? Amém. Pois bem, aqui nós estamos diante de um encontro de Jesus com uma mulher samaritana, uma mulher que tinha um passado e um presente até aquele momento que não causava muito orgulho. Era uma mulher que já havia tido 5 maridos, e aquele sexto sequer era o marido dela, era um amante. Agora, se nós formos iniciar essa palavra, essa mensagem aqui, e tivermos essa perspectiva que aquela sociedade tinha a respeito daquela mulher, a gente não vai tirar grandes ensinamentos dessa passagem, porque é o olhar humano, é o olhar de preconceito. Porque se nós dependêssemos da nossa própria salvação, do olhar humano, estaríamos perdidos até hoje. Em compensação, se a gente abandonar esse olhar e criar o olhar de Cristo, entender que Ele se moveu lá da Judéia até Samaria por causa de uma pessoa, a gente vai perceber que há muito ensinamento aqui para nós nessa manhã. Amém? Então, você não precisa fechar a tua Bíblia, porque a gente vai fazer uso desses versículos aqui. Quando a gente começa a olhar para aquela mulher sob a óptica de Cristo, a gente compreende que ela realmente era uma mulher que tinha errado muito. Ela tinha chegado naquela resultado da sua vida, naquela consequência toda, por causa de erros. Aí a gente analisa e pergunta, por que ela chegou naquela condição? Ela chegou porque ela queria ser feliz. E quando a gente observa que alguém quer ser feliz, mesmo que tenha errado, quem de nós pode tacar uma pedra? Todos nós buscamos a nossa felicidade. É certo que ela errou, como nós também erramos. Nós buscamos tantas vezes felicidade de formas erradas, porque não tínhamos o conhecimento de Cristo. A partir do momento que a gente conheceu a Deus,
a gente recebeu de forma correta tudo que é essencial para a nossa vida, inclusive a felicidade. Recebemos de Deus a felicidade, recebemos de Deus o amor pleno, recebemos de Deus aquela paz que não necessita de circunstância externa, recebemos de Deus a verdadeira liberdade. Por quê? Porque precisamos primeiro conhecer a Deus, para depois não confundir essas coisas que são essenciais com o que o mundo oferece de forma passageira e tantas vezes erradas. Então, ela estava buscando essa felicidade. No versículo 1, 2 e 3, diz o seguinte: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. A gente vê aqui que Jesus estava a todo vapor com os seus discípulos na Judéia. Ele pregava a palavra, as pessoas se arrependiam, os discípulos conduziam essas pessoas às águas. E a mesma coisa estava acontecendo com o grupo de João Batista. Pregavam arrependimento, as pessoas se arrependiam, eram conduzidas ao batismo. Entretanto, alguém chegou para Jesus e disse: olha, Senhor, os fariseus estão levantando aí uma conversa de que o Senhor está batizando mais e está começando a criar-se aí um alvoroço. E aí a gente percebe, irmãos, que o que os fariseus, que nunca batizaram ninguém, o grupo de Jesus batizava, o grupo de João Batista batizava, o fariseu nunca batizou ninguém, e a gente está acostumado a ver esse tipo de gente, né, em todos os segmentos da nossa vida, gente que gosta de palpitar, mas não gosta de arregaçar a manga. Então, ele falou isso para Jesus. E aí um alerta para nós. Nós temos uma coisa dentro de nós que é despertado desde que somos pequenos, a competitividade. Desde que a gente nasce, quando a gente ingressa na escola, nos primeiros anos, já começam a dizer que a gente tem que ser igual aquele coleguinha que tira nota 10. Depois a gente começa a competir em casa com os nossos irmãos para ver quem chama mais atenção do pai. Concorrência também, competitividade também dos pais que querem ver quem é que tem mais autoridade ou não. Dentro das empresas nem se fala uma competitividade que só traz estresse e doença. E não é diferente dentro da igreja. Dentro da igreja também há competitividade. É um ministério querendo ser maior do que o outro. E nós tantas vezes também erramos. Olha, aquele irmão canta mais do que aquele outro, aquele pastor é mais eloquente do que aquele outro, e por aí vai. E nós não podemos dar asas a esse tipo de sentimento. Quando nós temos aqui no texto, como protagonista, João Batista e Jesus, a gente vê que eles não davam ouvidos a esse tipo de conversa. Tanto é que uma vez chegaram para João Batista e disseram o seguinte: olha, João Batista, você já está há algum tempo na obra, Jesus está iniciando agora, e já está um rumor aí de que ele está se projetando mais do que você. O que João Batista respondeu naquele momento? É isso mesmo? É necessário que eu diminua para que ele cresça? E mais uma vez, quando ele já estava no cárcere, foram lá os seus discípulos e ele disse: olha, vão até Jesus e perguntem para ele como anda o reino, como é que está a obra. Eu vou morrer aqui à toa. E os discípulos foram lá, perguntaram para Jesus e ele disse: volta para João Batista e diga o seguinte: João Batista, se acalme, porque os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os mudos estão falando, os coxos estão andando. Então, meus irmãos, João Batista e Jesus não estavam ligados em quem se projetava mais. Eles estavam ligados no reino de Deus, em fazer a obra de Deus. E quando a gente dá ouvidos a esse tipo
de coisa, a gente corre o risco de ser contaminado por setas venenosas. Eu me lembro aqui que Davi, ainda jovem, começou a lutar no exército de Israel ao lado de Saul. E eles juntos conquistaram muitas vitórias. E a Bíblia diz que eles voltavam para Jerusalém após essas vitórias, felizes da vida, dançando e cantando, entrando na cidade. Eles não estavam preocupados quem matou mais ou quem matou menos. Eles estavam preocupados com a vitória que eles tinham obtido. Até o dia em que um grupo de mulheres começou a cantar: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Aquilo ali entrou como uma seta venenosa no coração de Saul, e dali em diante quebrou-se. Houve uma ruptura entre Saul e Davi. Por quê? Porque Saul deu ouvido àquele tipo de conversa. Tanto é que Jesus e João Batista não estavam nesse clima, que por uma coisa boba dessa, Jesus disse o seguinte: vamos sair daqui, vamos para a Galileia. E no versículo 4, diz o seguinte: era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. A gente sabe que Samaria, quando se chegava à frente de Samaria, havia opções de rotas, que os judeus que não cruzavam de forma nenhuma o território de Samaria, eles tinham essas opções exatamente para não ter que cruzar com os samaritanos, que para eles eram pessoas de baixo calão, porque haviam desvirtuado toda a liturgia religiosa dos judeus. Haviam levantado um sacerdócio que não era legítimo. Então eles preferiam contornar e seguir. Então, irmãos, esse era-lhe necessário atravessar a província de Samaria, não era uma necessidade geográfica, era uma necessidade espiritual, porque Jesus já havia sido revelado pelo Espírito Santo que ali em Samaria tinha uma mulher naquelas condições morais e que precisava da ajuda dele. Jesus já sabia de tudo o que ele ia encontrar lá. E ele, tendo fome e sede do reino de Deus, não quis saber. E foram em direção a Samaria. Eu fico imaginando a cabeça dos discípulos. Eles estavam saindo da Judéia por causa de fofoca e iam entrar num território onde havia um litígio há séculos, muito mais sério, onde eles não sabiam o que iriam encontrar ali, se iriam encontrar hostilidade, mas eles foram porque eles queriam seguir o Mestre. E a Bíblia diz que eles chegando lá, Jesus entrou numa cidade chamada Sicar, e a alguns metros ali, quem sabe 700, 800 metros daquela cidade, tinha um poço, o poço de Jacó. Aqueles discípulos que nunca haviam visto aquele poço, eles devem ter ficado extasiados, maravilhados, e devem ter se colocado ao lado do poço, os 12, olhando, porque aquele poço estava ali há 4.000 anos, 4.000 anos que ele jorrava água, e ele havia sido cavado de forma divina, sobrenatural, porque no meio do nada, Deus enviou Jacó para cavar ali. E até hoje aquele poço da água, e ao redor de 10 quilômetros, não existe água. Então, era um poço que não era simplesmente um ponto turístico para eles. Era um poço que tinha um simbologismo muito grande. Afinal de contas, foi o pai Jacó, patriarca deles todos, que havia construído aquilo ali. E nesse momento a gente arranca daqui uma lição para nós. A gente às vezes vê dentro da igreja pessoas que estão a vida inteira naquela vidinha morna e não têm uma experiência com Deus e não conhecem o poder de Deus. Por quê? Porque ainda estão lá na Judéia.
só estão ouvindo falar do poço, nunca viram aquele poço. Entendamos a Judéia aí como a nossa zona de conforto. A gente não sai da nossa zona de conforto e só ouve falar das maravilhas de Deus. Mas, igreja, a partir do momento que a gente resolve sair dessa zona de conforto, acompanhar Jesus, aí a gente vai ver as maravilhas, os milagres, o amor e o poder de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Então precisamos pensar a respeito e sair da nossa zona de conforto. E de repente Jesus faz uma outra coisa curiosa. Ele pede para que todos os 12 discípulos vão ao centro da cidade para comprar comida. E a gente conhecendo Jesus, do jeito que a gente conhece, a gente sabe que Jesus sempre foi um homem de planejamento, organizado. Lembram da multiplicação dos pães e dos peixes? 5.000 pessoas na frente dele. Ele separou em grupos de 50, em grupos de 100. Ele determinou que discípulo que ia distribuir pão, qual que ia distribuir peixe. E foi aquela organização toda. E de repente aqui, ele manda 12 para fazer comprar pão. É porque, irmãos, ele já sabia que estava chegando uma mulher. E que ele não poderia tratar dos assuntos que ele iria tratar na frente daqueles homens. Mesmo se tratando dos futuros apóstolos. Os 12 pilares da igreja, mas não estavam preparados. Naquele momento, eram 12 homens preconceituosos. Imagina se, por um acaso, Pedro estivesse ali ouvindo que aquela mulher havia tido 5 maridos. E o sexto era um amante. Sanguíneo do jeito que ele é, passaria a mão numa pedra e batiria para dentro dela. Com certeza. Então Jesus despachou. Aí a Bíblia diz que ele, nesse momento, versículo 7, nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Vocês sabem que eu cheguei aqui e com todo mundo que eu conversava, todo mundo reclamando do calor. Não teve um que não comentou sobre o calor. Eu estava assistindo televisão esses dias e todos os dias não fez menos do que 40 graus e com sensação térmica de 45 graus. Está insuportável. Eu, quando saía na rua, essa semana aqui, eu entrava em supermercado, entrava em farmácia para não comprar nada, só para, falando isso com a Patrícia, só para pegar aqueles 10, 15 minutos de ar-condicionado. Agora imagina, irmão, esse deserto aqui, que na sombra são 50 graus. Eu não quero imaginar no sol e a sensação térmica, não quero imaginar. E ao meio-dia, que é o horário que essa mulher sempre vinha buscar água. E ela vinha buscar água, nós sabemos por quê. Porque de manhã cedo, às 5 da manhã, quando todas as mulheres da aldeia vinham buscar água fresca, ela não podia, porque ela era rejeitada, ela era excluída. Mas a Bíblia diz que ela vem vindo. Veio uma mulher samaritana. E aí a gente pode colocar nossa imaginação em curso. A gente pode ver aquela mulher chegando no poço, ainda a uma certa distância, com a sua visão ainda deturpada por causa dos vapores que estavam subindo da terra. E ela vê que no poço tem alguém, tem um vulto, ela não sabe dizer quem, se é um homem, se é uma mulher. E ela vai se aproximando, ela vê que é um homem, e vai se aproximando mais e vê que é um judeu. Naquela hora deve ter batido alguma coisa nela. Meu Deus, eu venho aqui nesse horário para não encontrar ninguém, encontro um judeu. E ela foi, ela chegou, e Jesus estava olhando aquela mulher de forma silenciosa. Ela também de forma silenciosa. Ela pegou todos os apetrechos que ela precisava para tirar água. Pegou a caçamba, pegou a corda, atirou no poço e foi puxando a água. E Jesus estava guardando a iluminação do Espírito Santo.
Porque a gente, quando vai conversar com alguém sobre o reino de Deus, a gente precisa da inspiração do Espírito Santo. É Ele que nos dá sabedoria para dizer como vamos abordar aquela pessoa. E de repente o Espírito Santo o ilumina e diz: fala da água, que é uma coisa que ela precisa. Fala da água, que é o drama dela. E Jesus começa: dá-me de beber, que traduzindo para a nossa cultura, para os nossos dias, seria: senhora, me dá um pouquinho de água para matar minha sede. Irmãos, aquela mulher, diz a Bíblia, que ela se voltou para Jesus com uma hostilidade tão grande, que ela começou a apresentar para ele uma artilharia pesada, que na verdade, aquela artilharia toda, era tudo aquilo que haviam ferido ela. O que ela ia jogar contra Jesus? Ela ia jogar a discriminação racial, que ele era um judeu. Ela ia jogar que ele não podia falar com ela, que ela era uma mulher samaritana. Então ela chega para Jesus e diz o seguinte: como é que tu te atreves, aí ele abaixa, a me pedir água a mim, que sou mulher samaritana? Ela ali naquele momento, ela estava dizendo o seguinte: estou te dando uma lição de moral, seu judeu atrevido. Você não deveria nem estar aqui nesse território. Você não sabe que existem protocolos. Você não sabe que existem regras sociais. Que você não pode falar comigo, que sou uma mulher. E ela tentou colocar Jesus lá embaixo. E temos uma lição aqui para nós. E eu falo com amor isso. Quantas vezes a gente chega diante de uma pessoa, como aconteceu comigo uma vez, no supermercado, cheguei no caixa, todo sorridente, todo alegre, de repente a caixa me atira meia dúzia de pedras, sem necessidade. O que acontece? Nós precisamos entender que todas as oportunidades que nós temos com pessoas é para falar de Cristo. Porque se a gente resolve descer e trazer a pessoa para baixo também, e começar o insulto ali embaixo, não haverá expansão do reino de Deus. Nós precisamos, e é difícil, nós precisamos nesse momento dar lugar ao Espírito Santo, para que Ele nos use e a gente saia daquelas situações, mostrando a grandeza do Evangelho. E foi o que aquela mulher estava fazendo com Jesus, e o que ele chega? Ele reverte essa situação. Ele sai lá de baixo e ele diz o seguinte, no versículo 10: se conheceras o dom de Deus, e também quem te pede de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Ele reverteu, ele saiu daquela situação lá de baixo, e ele cresceu para cima daquela mulher. E ela em seguida, ela percebeu que não se tratava de um judeu petulante, um judeuzinho qualquer. Se tratava de alguém que ela precisava consertar um erro de tratamento. E ela vira e fala: Senhor. Irmãos, nós estamos vivendo um momento de muita falta de respeito ao nome de Deus. E eu não me refiro a essa sociedade já condenada, moralmente falida, em que a pessoa fala o cara lá de cima, ou um grupo de condenados junta os crucifixos e urina em cima. Não estou falando desse, porque esses daí, na verdade, não oferecem perigo nenhum para nós. Esses daí vão tratar com Deus. Eu estou falando de um outro movimento, esse oferece perigo. Um movimento mundano que está entrando na igreja sorrateiramente e pegando crentes desavisados, crentes menos espirituais. E esse movimento ele está tomando conta. E hoje a gente vê irmãos que confundem porque Jesus veio, porque Ele esteve como servo, porque Ele nos fez irmão dele, acha que precisa
pode ser tratado como um coleguinha. Ele não pode ser tratado como um coleguinha. Ele é o nosso Deus. E esse movimento chegou nos púlpitos. Hoje a gente vê igrejas grandes, conhecidas, pastores renomados, que tomam a palavra para começar a contar piadinha de Deus, piadinha de Jesus, do começo ao fim, e aquele bando de gente aplaudindo e rindo. É isso que é perigoso. E é isso que nós temos que estar atentos. Mas eu glorifico a Deus porque nós fazemos parte de uma igreja onde é pregada a palavra, doa quem doer. Amém? Então esse tipo de movimento não vai nos pegar despreparados. E aquela mulher falou: Senhor, onde está essa água? Tu não tens com que tirar. Tu não tens com que tirar essa água. Nós temos daí também uma outra lição. Aquela mulher, ela estava começando a sentir sede da palavra. Mas ela ainda estava confundindo as coisas. Ela diz o seguinte: tu não tens corda e caçamba para tirar essa água, como é que você vai me dar dessa água? E a gente vê, por exemplo, pessoas dentro da igreja que se arrastam anos e anos, problemas cuja solução vem de Deus, e a solução não chega, porque essas pessoas chegam diante de Deus e apresentam suas causas impossíveis. Elas têm a consciência de que elas não têm capacidade de resolver determinados problemas, colocam diante de Deus, vão descansar, mas no dia seguinte, quando acordam, Deus me dá aqui de volta. Aí levam aquele mesmo problema por causa de ansiedade, por causa de angústia, levam consigo de novo para tentar resolver com a sua corda e com a sua caçamba. Nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos depositar aos pés dele todas essas causas que a gente sabe que nós não podemos resolver. E deixar lá, e praticar, exercitar a nossa fé. Vamos à luta, resolver outros problemas. Aquele lá vai ser resolvido no céu. E aí elas ficam arrastando isso. E essa mulher estava também confundindo. E mais abaixo ela diz o seguinte: és tu porventura maior do que o nosso pai Jacó? Que ele mesmo cavou, bebeu dessa água, deu de beber aos seus filhos, aos seus escravos, ao seu gado. E aí também veio um problema. A gente para ver o desvendar dessa história, a gente diz: não é possível, o que está acontecendo com essa mulher? Porque ela não é burra, ela é uma mulher inteligente. Mas Jesus está querendo oferecer alguma coisa para ela da eternidade, e ela insistindo nas coisas terrenas. Mas a gente pode arrancar daí, porque a gente também erra nesse sentido. A gente critica ela, mas a gente erra nesse sentido. Eu queria que você fizesse um exercício aqui. Busca na tua vida todas as coisas que Deus fez para você. Todas as bênçãos, todas as vitórias. E aí o Espírito vai te mostrar que hoje você é o que você é, você tem o que você tem, você faz o que você faz, por causa dele, por permissão dele, e não por causa do pai Jacó. É por causa de Deus que foi mexendo nas coisas. Hoje você, por exemplo, se vê dentro da tua empresa de forma bem na fita. As pessoas te consideram, você tem status. Mas, no entanto, na hora de você agradecer a Deus, glorificar a Deus, honrar a Deus, você fica dizendo que foi porque uma pessoa saiu, te colocaram no lugar dela, ou porque não sei quem facilitou, porque... Meu irmão, Deus é maior do que o nosso pai Jacó. Então nós nunca poderemos cometer esse tipo de erro diante de Deus. É dar graças a Ele, porque Ele usou, porque Ele fez, e Ele nos colocou onde nós estamos. Amém?
Então Deus aqui, Jesus aqui, ele percebeu que aquela mulher já estava bebendo da água. Ela estava com muita sede, mas estava bebendo da água. E quando a gente bebe da água, a água, que é a palavra de Deus, ela limpa, ela purifica. E ela precisava passar por esse momento. E ele achava que esse assunto, água, ele podia dar por encerrado. E aí ele vira para ela e diz assim: olha, vai na tua casa, pega o teu marido e traz aqui. Ele estava tocando na ferida dela, no maior pecado dela, naquilo que era a desgraça da vida dela. E ela diz o seguinte: ela poderia até ter mentido. Olha, meu marido não está não, sabe? Ele está na Galileia, ele é vendedor, ele vai passar um mês lá. Mas ela não fez isso. Ela, tete a tete, ela disse: não tenho marido. Irmãos, ela nos dá um exemplo aqui de como deve ser o nosso relacionamento com Deus. Porque a gente, nesse corre-corre dessa vida, a gente às vezes vai cultivando um terrível hábito de não confessar a Deus os nossos pecados. E aí vai um dia, um mês, 2 meses, e passamos tempo demais sem confessar as nossas falhas. E sabe o que acontece? É um processo evolutivo. A gente vai criando dentro do nosso coração um territóriozinho lamacento, vamos denominar aqui de Samaria. A gente cria uma Samaria dentro da gente, e ali a gente enterra as nossas mágoas, a gente enterra os nossos pecados, a gente enterra aqueles sentimentos que a gente tem vergonha de expor, a gente esconde ali o perdão que a gente não está soltando para determinadas pessoas, a gente esconde ali o perdão que a gente não está pedindo para as pessoas, e fica tudo aqui naquele lamaçal. E para que ninguém chegue perto, a gente cria desvios aqui, rotas alternativas. E aí a gente cria um muro, um cadeado, um portão, para ficar tudo lá dentro. Mas Jesus conhece a tua Samaria e a minha Samaria. Ele sabe o que tem lá dentro, mas Ele quer que a gente rompa esse cadeado e abra o portão para Ele. Exatamente como fez a mulher samaritana. Ela rasgou o peito e mostrou para Ele toda a sua nojeira. E naquele momento Deus se alegrou, porque Ele não se importa com o que a gente tem aqui, porque aquilo ali é nada para Ele. Mas Ele se agrada, se deleita com a nossa confissão. É isso que move o coração de Deus. É a nossa confissão. E quando a gente cria esse território aqui, a gente está perdendo a oportunidade de mover o coração de Deus. E aquela mulher falou: eu não sou casada, não tenho marido. E Deus se alegrou. Ah, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 e o que agora tens não é teu marido. O que Jesus estava fazendo? Ele estava procurando mergulhar nas profundezas de Deus com aquela mulher. Porque ela já havia bebido da água, ela já havia sido perdoada dos seus pecados, agora ela tinha a capacidade de mergulhar nas profundezas de Deus. E fazendo uma ilustração aqui, é como se Deus fosse o oceano. A gente chega na praia e a gente vê aquela beleza de mar. E o Espírito Santo nos capacita, nos equipa com pé de pato, com tanque de oxigênio, com óculos para a gente enxergar. E a gente vai em direção às águas profundas. E a gente começa a mergulhar profundamente. E a gente passa até a entender Davi, que dizia: quero te adorar na beleza da tua santidade. Mas a gente só consegue fazer isso em águas profundas. E é triste quando a gente vê irmãos tanto tempo na igreja, com pé de pato, com todo o equipamento, batendo as pernas ali na beiradinha. A gente vai conversar e ver que não tem conteúdo nenhum, não tem conhecimento nenhum.
Mas aquela mulher não. Ela queria conhecer Deus. Ela queria mergulhar. E Jesus falou, então vamos. E ali despertou. Agora era ela que estava mudando de assunto. Olha como é que são as coisas. Até então Jesus conduziu. Agora ela estava conduzindo. Senhor, olha. Aliás, profeta, olha, estão dizendo que o certo é adorar lá no monte. E vocês dizem que o certo é adorar lá no templo. Ela já estava precisando falar de adoração, porque tudo que era ruim já tinha ficado para trás. E Jesus, ele diz o seguinte: olha, mulher, não é nem lá e nem em Jerusalém, mas muito menos lá, porque vocês estão errados, porque vocês desvirtuaram tudo. A salvação vem dos judeus. Jesus nos dá uma lição aqui também. Ele mostra que nós precisamos falar as verdades bíblicas. E muita gente contorna a verdade. Quer conversar com uma pessoa e quer florear tudo. Essa palavra, igreja, não é responsabilidade nossa. Essa palavra é responsabilidade de Deus. Portanto, se você precisa falar uma verdade bíblica, não é desaforo, hein? É falar uma verdade bíblica, pode falar com unção, com amor, que a pessoa vai receber. Hoje a gente vê que os pastores não estão mais falando em inferno, não estão mais falando em diabo, não estamos falando em condenação, não estão falando na volta de Cristo. Por quê? Se está tudo aqui. E Jesus falou isso para ela: vocês estão errados. Mas olha, tem uma coisa boa para te falar. Deus busca os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O que seria isso, irmãos? Adorar em espírito e em verdade. Seria aos domingos na Betel? Não e sim. Precisamos vir aqui, porque aqui nós prestamos um verdadeiro louvor para Deus. Então aqui é o local. Mas também durante a semana, você prestar adoração a Deus na tua casa, na tua família, no teu trabalho, dos teus amigos. De que forma? Dando testemunho de santidade, dando testemunho de que você é luz nesse mundo, de que você é sal da terra. E aí as pessoas vão ver que você é diferente. É dessa forma que nós adoramos a Deus em espírito e verdade. E aquela mulher, mergulhando mais profundamente, ela, eu já estou terminando, ela disse o seguinte: eu sei que o Messias há de vir. E quando ele vier, profeta, ele vai nos explicar todas essas coisas. Ela estava ali, irmão. Ela estava com uma certeza quase que absoluta de que ela estava diante do Messias. Porque não é possível. Era um homem muito bom, muito diferente. Ele tinha alguma coisa. Ele não era um judeuzinho, ele não era um senhor, ele não era um profeta. Ele era mais. E ela lançou uma pergunta, porque ela queria ouvir aquela resposta. A mesma coisa a gente, quantas vezes a gente lança perguntas para Deus e a gente precisa ouvir a voz de Deus. Ela precisava ouvir a voz de Deus. E quando Jesus vira para ela e diz o seguinte: eu sou, eu que falo contigo, eu, o caminho, a verdade e a vida. Olha para mim, o Rei dos Reis, sou eu que estou falando contigo, Senhor dos Senhores. A gente vê pela reação daquela mulher que aquilo foi uma coisa tão impactante, mas tão impactante, que quando eu passo por esse momento nessa passagem, eu me remeto ao dia da minha conversão. E olha que eu não sou muito bom com o tema memória. Eu no jantar não lembro o que eu almocei. Os meus amigos dizem que eu não tenho memória, que eu tenho uma vaga lembrança. Então, nesse dia que aconteceu há mais de 30 anos atrás, eu lembro dos detalhes, porque fui impactado. Eu lembro onde foi, lembro que sentei no último lugar,
foi no teatro, foi em Copacabana, lembro o dia da semana, lembro o horário do culto, eu lembro os hinos, eu lembro quando eu corri que eu estava cheio de preconceito, o que eu vou dizer para os meus amigos, para a minha família, no meu trabalho. Eu vou voltar lá com Bíblia, e à medida em que eu caminhava, quando o pastor me chamou quem queria aceitar Cristo, todos esses preconceitos foram caindo, e eu cheguei lá na frente dele, limpo, aceitando a Cristo. Por quê? Porque a gente é impactado. E aquela mulher teve uma reação. A reação dela foi jogar os cântaros e sair correndo em direção à cidade. Ela também não queria mais saber de preconceito, se ela era isso, se ela era aquilo, para aquelas pessoas. A fonte estava jorrando. Ela queria que as pessoas conhecessem o Messias. E ela chegou lá fazendo um estardalhaço danado. Venham conhecer, ele está lá no poço. É o Messias, é o Deus, é o Emanuel. E aquilo tocou tanto naquelas pessoas, que a Bíblia diz que todos foram para lá, foram conhecer. E ali a cidade se rendeu aos pés de Cristo. Eu encerro, irmão, dizendo o seguinte: essa mulher, ela representa a gente. Nós somos essa mulher. Porque quando a gente passa por essa passagem, versículo a versículo, a gente percebe que vivenciamos cada momento desse. Tudo isso aqui aconteceu com a gente. Agora, esse momento em que ela vai na cidade e ela faz esse estardalhaço, talvez não tenha acontecido com todo mundo. E a pergunta é, por quê? Será que a nossa fonte está jorrando para dentro? Por que será que a gente largou de lado aquelas pessoas que estão próximas a nós, os nossos parentes, os nossos amigos, os colegas lá do departamento? Por que a gente não tem mais falado de Cristo? Por que a gente não tem mais feito oração por eles? Por que a gente não tem pedido a Deus? Por que será? Eu vou pedir que você feche os teus olhos, que você incline a tua cabeça, enquanto eu faço uma oração, você reflita sobre essas questões. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, por essa mensagem viva e verdadeira. Obrigado, Senhor, porque aprendemos com essa mulher tantas coisas lindas e tantas coisas necessárias para nossas vidas. Senhor, faz jorrar para fora, Deus, essa fonte que Jesus colocou dentro do nosso peito. Que nós possamos, ó Deus, ser entusiasmados pelo Teu Espírito a nos preocuparmos de novo com essas pessoas, Senhor, que não Te conhecem ainda. Elas dependem de nós, Pai. Faça isso por nós, tenha misericórdia para que no dia do julgamento de Cristo, Senhor, não cheguemos diante dele, ó Pai, com as nossas mãos vazias. Nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.